Então, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de aplicação do Teorema do Virial. Esse daqui vai ser o tópico 1.3.4, onde a gente vai fazer estimativas das temperaturas estelares. Como a gente vai ver no final, a gente vai fazer uma estimativa mais para uma temperatura média do Sol, mas também é possível fazer estimativas para estrelas de outros tipos espectrais, né? Estrelas mais massivas ou menos massivas do que o Sol. Então a gente começa por considerar uma estrela de densidade e temperatura uniforme, composta por um gás ideal monatômico. Não é nenhuma novidade, a gente já fez essas considerações antes. No caso, uma temperatura uniforme vai nos permitir trabalhar com uma temperatura média, né, para nossa estrela. Densidade uniforme quer dizer que a gente considera que a massa é distribuída igualmente ao longo do raio da estrela, o que não é verdade, mas isso aqui simplifica bastante a questão dos cálculos, a gente já fez essa consideração antes. Para esse problema específico aqui, não tem problema fazer essas considerações. E o gás ideal monatômico, que tem gama igual a 5/3, que a gente já usou anteriormente. Então, fazendo essas considerações, a densidade de energia interna do nosso gás ideal monatômico é dado por E, que é a densidade de energia interna, é 3/2 de nKT, onde K é a constante de Boltzmann, e isso daqui é igual a 3/2 de P, onde P é exatamente nKT. Sempre bom lembrar que esse N aqui, ele não é o número de mols. Esse N é o que é conhecido por número de densidade. E ele é dado em unidades de centímetro a menos 3. Se for ver, é a unidade de 1 sobre volume, né? E se você se lembrar das aulas de termodinâmica, quando você vai ver a equação de estado de um gás ideal monatômico, a gente normalmente coloca... nesse caso aqui é porque a gente está lidando com densidade de energia, né? Essa palavra aqui é chave, a gente está lidando com a grandeza extensiva, com a grandeza intensiva, uma grandeza que ela independe do tamanho do sistema. Sendo que quando a gente escreve nas aulas de termodinâmica, normalmente a gente escreve em termos de uma grandeza extensiva, uma grandeza que depende do tamanho do sistema. No caso, não seria uma densidade mais, né? Seria só a energia interna do sistema. Então, normalmente, quando você vai nas aulas de termodinâmica, você escreve que a energia interna de um gás ideal é 3/2 de PV. PV. No caso, PV, aí sim, seria igual a nKT, onde N é o número de mols. Mas nesse caso aqui, esse N ele é dividido por essa variável de volume e se torna o que é conhecido por número de densidade. Esse número de densidade, a gente define dessa forma, onde ρ é a densidade do nosso gás ideal monatômico, Na é o número de Avogadro, e μ é o que se conhece por peso molecular médio. No caso μ, para um gás neutro, um gás que seus átomos não foram ionizados, você pode definir como o somatório da fração de massa de cada espécie química que compõe o gás, dividido pelo número de massa de cada uma das espécies químicas que compõem o gás, e isso elevado a -1. No caso, se você pensar numa estrela que é composta 70% da sua massa por hidrogênio e 30% por hélio, você vai fazer o quê? Somatório, no caso x para o hidrogênio
é 0,7 dividido por A para o hidrogênio, que é 1, mais X para o hélio, no caso eu estou definindo que é 0,3, 30% da massa, dividido por A para o hélio, é 4, é o número de massa do hélio. Você vai fazer esse somatório e vai elevar a menos 1. Você obtém o que é conhecido por peso molecular médio. Então a gente definiu o número de massa em termos de ρ, Na e peso molecular médio. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse N nessa expressão aqui, né? No caso, eu escrevi a equação de estado P é igual a NKT, como você pode ver claramente aqui, né? NKT é igual a P. E N é essa expressão, ρNA dividido por μ, ρNA dividido por μ, vezes KT. Agora o que é que eu vou fazer? Essa energia, obviamente, né, se eu quiser escrever quem é essa energia interna em termos de ρNA e μ, eu só faço substituir essa expressão aqui, né? Eu fico com 3 meios dessa expressão. Mas N, como eu defini, né, é uma densidade de energia interna. E é uma densidade que ela é em termos do volume da estrela. Então, obviamente, se eu pegar essa densidade de energia interna e multiplicar pelo volume total da estrela, eu vou ter U. U é a energia interna total do meu gás ideal monatômico, que é o que eu estou considerando como sendo minha estrela. Então, a densidade de energia interna é o que eu já mostrei na expressão anterior, né? É simplesmente 3 meios disso daqui, certo? Sendo que agora eu tenho um V. Eu tenho que multiplicar esse V que está aqui, ele aparece aqui. Então eu tenho essa expressão, essa parte aqui, ρV. Ρ vezes V é a massa total da estrela. Então eu obtenho a partir desse processo, né, a partir dessa linha de raciocínio, partindo dessa equação das equações de estado do gás ideal monatômico, eu obtenho que a energia interna total da minha estrela é 3 meios da massa total da estrela, vezes o número de Avogadro, vezes a constante de Boltzmann, vezes uma temperatura média para a estrela, dividido pelo peso molecular médio μ. Agora eu vou obter a mesma expressão para a energia interna total U da estrela, sendo que agora usando os resultados do teorema do virial. A gente obteve já em aulas anteriores que para um gás ideal monoatômico U é menos ômega sobre 2, onde ômega é a energia potencial gravitacional. E a gente tem, não me lembro se eu já derivei isso aqui em algum problema, se não posso fazer isso depois, que a energia potencial gravitacional para uma esfera de densidade constante, ela é dada por menos 3/5 de G m ao quadrado dividido por R. A gente tem essas duas expressões, essa daqui vinda de uma estrela de densidade constante, essa daqui vinda diretamente do teorema do virial. O que a gente vai fazer agora é igualar não. A gente vai substituir ômega aqui nessa expressão para o teorema que vem do teorema do virial. Quando a gente substitui, esse menos vai ficar multiplicando esse menos, vira positivo. E esse 2 vai multiplicar esse 5, que vira 10. Então eu obtenho que a energia interna total da estrela por esse processo aqui é 3 sobre 10 vezes G, massa total da estrela elevado ao quadrado, dividido pelo raio
da estrela. Então, eu obtive essa primeira expressão aqui, partindo das equações de estado do gás ideal, e obtive essa segunda expressão aqui, usando o resultado do teorema do virial. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar os dois resultados. Quando eu igualo os dois resultados, você pode fazer isso de forma simples, né? Só manipulação algébrica. Você vai igualar isso igual a isso e vai isolar a temperatura média da estrela, a temperatura média do gás ideal monatômico que a gente está considerando. Quando você faz isso, você obtém esse resultado aqui. Sendo que o livro, ele deixa esse resultado de forma mais fácil de você analisar, né? Principalmente em termos da massa do Sol. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou manipular essa equação para que eu obtenha algo semelhante ao que está no livro. Como é que eu vou fazer isso? O livro, ele dá a resposta final para a temperatura média da estrela em termos dessa expressão ρ elevado a 1/3. Então, ele vai ter que aparecer de alguma forma, então eu coloco ele de forma explícita aqui, né? Eu tenho que multiplicar essa expressão por ρ elevado a 1/3, mas obviamente eu não posso mudar a equação. Então, eu também tenho que multiplicar por ρ elevado a menos 1/3. E ρ é massa da estrela, massa total da estrela, dividido pelo volume da estrela, já que eu estou considerando um ρ, uma densidade média para toda a estrela, né? Multiplicando esses dois aqui, eu tenho exatamente 1. Então, não mudei minha equação, mas eu vou permanecer com esse fator aqui e vou manipular essa outra parte, certo? Então, o que é que eu fiz daqui para cá? Ρ elevado a 1/3 aparece aqui, mas eu escrevi V de forma explícita, né? Para uma esfera, V é 4/3 de πr ao cubo. Como esse V agora estava no denominador e agora passou para o numerador, o expoente passou a ser positivo, mais 1/3. Então, aparece essa expressão aqui, que é o do volume. E a outra coisa que eu fiz foi multiplicar as potências da massa, né? Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, né? Conserva a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho massa elevado a 1, aqui eu tenho massa elevada a menos 1/3, 1 menos 1/3, massa elevado a 2/3. Só essa mudança, essas duas mudanças daqui para cá. Continuando com as minhas manipulações. Daqui para cá, o que foi que eu fiz? A única mudança de verdade, a deslocar, né, alguns termos, como esse 4/3 de π elevado a 1/3, que agora está aparecendo aqui, a única mudança de verdade que eu fiz foi multiplicar r elevado ao cubo vezes 1/3, elevado a 1/3, né, na verdade. Quando eu faço isso, eu multiplico, né, esse expoente por 1/3, eu vou ficar só com r no numerador e eu tenho um r no denominador. Então, esse r cancela com esse r aqui. Então, a variável de raio vai embora. Essencialmente, é a única diferença daqui para cá, fora só mudar de posição algumas variáveis, né? O mic estava aqui, passou para cá, mas o resto é essencialmente igual. A única coisa que sumiu foi esse r, porque eu elevei r ao cubo a 1/3, que dá r, e cancela com esse r do denominador. Daqui para cá, o que foi que eu fiz? Eu coloquei tudo que é constante, eu coloquei entre esses colchetes e fiz uma mudança essencial que o livro ele coloca, né? Que a massa ela é normalizada pela massa do Sol.
Isso para facilitar, né, você fazer análises com relação aos valores solares. Então, como o livro coloca dessa forma aqui, a massa dividido pela massa do Sol elevado a 2/3, então foi o que eu tive que fazer, tive que forçar a aparecer esse valor, né? Então eu divido por massa do Sol elevado a 2/3, mas ao mesmo tempo eu tenho que multiplicar, né, em cima por massa do Sol elevado a 2/3, senão eu vou estar alterando a minha equação. Então apareceu esse termo aqui, massa da estrela dividido por massa do Sol elevado a 2/3, e como a constante aqui também aparece multiplicando, né? Tudo isso aqui dentro dos colchetes. É a única mudança. Sim, teve outra mudança também, que esse 1/5, esse 5 eu passei para dentro dos parênteses, como o parênteses está elevado a 1/3, então esse 5 também, se ele vai passar para a parte de dentro dos parênteses, ele tem que ir elevado a 5/3. E o resto foi tudo repetido, a não ser a diferença de deslocamento, né, dos termos. Então, eu obtive, eu estou com essa expressão aqui agora. Essa daqui já é a forma final de como a expressão vai ficar, mas eu tenho que saber quem é, né, esse termo aqui que está entre os colchetes. Tenho que calcular essa expressão aqui. E é o que eu vou fazer no próximo slide. Já substituindo todos os valores das constantes, isso no sistema CGS, que é o que a gente usa em astrofísica. G é esse valor em unidade CGS. Número de Avogadro é um número, não tem unidade, é uma quantidade. Constante de Boltzmann em unidade CGS. E a massa do Sol em gramas. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou substituir aqui, né, para ver qual é o número que eu vou obter. E se você fizer isso, eu fiz aqui, você obtém esse valor. Que tudo isso que está entre colchetes é 4,092 vezes 10 a sexta. E essa parte aqui só repete, né? Mi, peso molecular médio, massa sobre massa do Sol elevado a 2/3, vezes densidade média da estrela elevada a 1/3, e tudo isso, se você substituir tudo em unidade CGS, né, você vai obter no final a resposta em Kelvin. E qual é a análise que o livro ele propõe com relação a essa expressão? Se você for analisar, isso aqui é uma temperatura média que eu estou obtendo para o meu gás ideal monoatômico que eu considerei no início. Sendo que para chegar nessa expressão, eu tenho todo um arcabouço teórico do que foi considerado para a gente chegar até aqui. A gente considerou equilíbrio hidrostático, a gente fez várias considerações, várias simplificações, né, com relação à estrutura da estrela, simplificações com relação à densidade, por exemplo. A gente considerou uma densidade constante. E a gente utilizou os resultados do teorema do virial para chegar nessa expressão de uma temperatura média para a nossa estrela. Então, se a gente substituir os valores solares, o que é que a gente obtém aqui dessa expressão? A gente substitui a massa pela massa do Sol, obviamente, isso daqui ele dá 1. Massa sobre massa do Sol. Massa do Sol dividido por massa do Sol é 1, elevado a qualquer expoente é 1. Então, isso daqui, esse termo ele é indiferente para essa multiplicação. Densidade média do Sol e peso molecular médio para o gás que compõe o Sol, esses fatores também ficam aí aproximadamente na casa da unidade. Não vai ter um impacto tão grande nessa multiplicação aí. Então a gente obtém que uma temperatura média para o Sol, ela por esse caminho, né, considerando tudo que a gente considerou até agora com relação
a física desse sistema, a gente obtém que uma temperatura média para o Sol é na casa de milhões de Kelvin. É na casa é na ordem de grandeza desse fator aqui que a gente já calculou, que é o que está entre colchetes. E o que é que o livro discute? Que a gente está derivando uma temperatura média para o Sol, mas uma temperatura média que é compatível com as temperaturas mais internas do Sol, temperaturas mais próximas da temperatura do interior solar, que são temperaturas compatíveis com a fusão nuclear. Então o texto conclui que, com base em tudo que a gente considerou até agora, e em especial levando em consideração que a gente considerou que a estrela está em equilíbrio hidrostático, o livro ele conclui que a gente deriva uma temperatura média na casa de temperaturas compatíveis com fusão nuclear, porque o equilíbrio hidrostático ele precisa de temperaturas nesse nível, de temperaturas altas o suficiente para que a estrela ela realize fusão nuclear em seu núcleo, para que o equilíbrio hidrostático possa ser sustentado. Nesse caso, se a gente não tivesse considerado que a estrela estaria no equilíbrio hidrostático, a gente poderia, por esse processo, né, não ter obtido uma temperatura média para a estrela em um patamar tão alto da ordem de milhões de Kelvin. Mas como é uma pressuposição teórica que a estrela está em equilíbrio hidrostático, isso está implícito nas nossas equações desde o início, então a gente teve que obter uma temperatura média desse nível para que isso seja compatível com o fato de que o equilíbrio hidrostático precisa ser mantido, e ele só é mantido por processos de fusão nuclear no núcleo da estrela.